Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Meu nome é Jerry Lima. Bem-vindo ao canal Simão o Cirineu. Hoje nós iremos abordar sobre Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Nos acompanhe para a edificação da sua vida. Evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, nos diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nos acompanhe para a reflexão bíblica. O versículo que nós fizemos leitura, você sabe que é uma comissão, é um comissionamento em que Cristo ele faz para a igreja, para pregar o evangelho de Cristo. Você sabe que não se precisa ter um cargo eclesiástico, sim? Não tem que ter uma posição, simplesmente tem que ter um chamado de Deus, sim? Se Deus deu entendimento e sabedoria para você ministrar, pregar, evangelizar, sim? Faça, cumpre o ide de Jesus, sim? Para você entender o contexto bíblico. Depois de Jesus ser crucificado, ele passa agora para o sepulcro, ele estando já ao término dos 3 dias, ao terceiro dia. A Bíblia fala em que as mulheres foram ao sepulcro de Cristo para fazer o que o judaísmo assim pedia, e elas foram cumprir esses dias. De fato, você observa que o sepulcro, a pedra já havia removido quando as irmãs elas já tinham chegado lá e tomaram por um susto, sim, porque elas dizem, mas quem removeu a pedra? E você conhece todo o contexto. O que eu quero destacar, sim, com você é exatamente sobre o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sim, a toda a criatura. E logo após ele deu algumas ordens, sim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, impondo as mãos sobre os enfermos, sim, eles seriam curados, sobre aqueles que estão endemoniados, eles seriam libertos. Se bebesse alguma coisa mortífera, ele não lhes faria dano algum, pegariam em serpentes. Enfim, isso tudo é uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. Mas ainda assim, compreenda que para pregar a palavra de Deus, todo ministro ele precisa de 3 coisas interessantes. Ele precisa de iluminação, ele precisa de inspiração, ele precisa de revelação. Ele precisa de inspiração, ele precisa de iluminação, ele precisa de revelação. Compreenda, sim, que todo pregador da palavra de Deus, ele precisa estar inspirado para transmitir a palavra do Senhor. Ele precisa de uma inspiração. O que inspira você a ministrar a palavra do Senhor? Será que você tem uma inspiração para falar sobre salvação de almas? Inspiração para falar sobre libertação? Ou você, ainda assim, a sua inspiração é ministrar para famílias? Pois entenda que são 3 coisas necessárias para transmitir a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas para ministrar a palavra de Deus, se precisa de inspiração, e que o Espírito de Deus ele possa dar inspiração ao teu ministério. Compreenda que o ministro, o pregoeiro da palavra de Deus, ele precisa de iluminação, sim, ele precisa de iluminação. Lembre-se, o salmista, ele escreveu dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma das perguntas em que o próprio profeta Isaías, ele disse assim, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Ele tinha inspiração e ele tinha uma iluminação, mas a preocupação dele era em o público receber a mensagem que ele tinha
estava transmitindo. É interessante você compreender de que a iluminação para você compreender a palavra do Senhor, sim, ela vem do Espírito de Deus. Uma das primeiras coisas em que acontece no Jardim do Éden, para que Deus possa, não só no Jardim do Éden, sim, em um termo geral no globo terrestre, para que Deus possa formar, sim, tudo que existe hoje, ele disse que haja luz e houve luz. Se você não tiver a iluminação da palavra de Deus, você não consegue seguir uma linha em que o Espírito Santo ela está te guiando para pregar a palavra do Senhor. Todo pregoeiro, todo ministro da palavra de Deus, ele precisa de uma revelação, sim? Ele precisa de uma revelação. Exemplo bíblico para uma revelação é Atos capítulo de número 8, versículo de número 26. Filipe, ele começou como um diácono. Depois, o Espírito Santo o direcionou para pregar ao povo de Samaria. E a Bíblia diz, antecedendo esta passagem bíblica, de que Filipe, ele pregou ao povo de Samaria e Deus fazia maravilhas e prodígios através do ministério dele. Só que o Espírito de Deus disse para ele, te levanta e vai para o deserto. E ele foi, e ainda assim ele ouviu o Espírito de Deus novamente falando para ele, te aproxima da carruagem, porque naquele momento vinha o eunuco da rainha de Candace, e ele observou que este homem estava lendo o rolo do profeta Isaías, e você observa que ele estava lendo o capítulo 53, o versículo de número 7 em diante, e ele observou e lendo ele viu que a Bíblia falava e ele foi moído pelas nossas transgressões, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É interessante você observar que o evangelista Filipe, ele estava atento à voz do Senhor, ele teve uma revelação. E Filipe, a mensagem dele, ele perguntou para aquele homem, entende o que tu lê? E ainda assim ele disse, mas como que eu vou entender se não tem quem me explique? A partir daquele momento, Filipe começa a evangelizar aquele homem, e você observa que a Bíblia fala que ele começou a pregar a Cristo. Um dos pontos importantes para a mensagem ela alcançar o seu alvo, a mensagem ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser cristocêntrica. Você observa que até mesmo quando vai se ministrar a Santa Ceia do Senhor, normalmente se usa o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, e começa a falar, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, aí continua o texto, na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Entenda aqui, toda mensagem ela tem que ter Jesus Cristo como alvo. Jesus Cristo como alvo. A mensagem de Deus ela tem que ser cristocêntrica, que toda palavra que você ministrar ela seja cristocêntrica. Todo pregador da palavra de Deus ele precisa ter a inspiração, a revelação e a iluminação. Todo pregador da palavra de Deus ele tem que ter a inspiração, a iluminação e a revelação, pois de fato é necessário ter estas três coisas para se transmitir uma palavra de Deus. Que a mensagem que você transmita àqueles que te ouvem, que seja cristocêntrica, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Sim? Que as ferramentas que Deus ele te dá, você possa incluir Cristo para alcançar os perdidos. Sim? Segundo o que a Bíblia nos fala, sim, é importante nós divulgarmos, nós relatarmos de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a sua alma, sim? Que esta mensagem bíblica possa alcançar o teu coração este dia, esta tarde e esta madrugada, sim, em nome de Jesus. Fique com esta palavra para a edificação da sua vida.
Eu oro, Senhor, com o teu filho, com a tua filha, que tem o desejo de ministrar a tua palavra. Senhor, que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria, lhe dê entendimento, lhe dê revelação, lhe dê inspiração, lhe dê iluminação, Senhor, da tua palavra, para que possa transmitir uma palavra poderosa em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que assim como os profetas falavam no Antigo Testamento, o teu filho, a tua filha também possa falar, e veio a palavra do Senhor, que a tua palavra possa chegar até a ele, que a tua palavra possa chegar até a ela, em nome de Jesus. Senhor, usa os lábios do teu filho, usa os lábios da tua filha, abre o entendimento dele, dá sabedoria, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós oramos, Senhor, segundo o que o apóstolo Tiago lhe falou, que todo aquele que pede sabedoria, o Senhor dá, e dá em abundância, e dá liberalmente. Assim eu oro, Espírito de Deus, para a edificação do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Fica os meus agradecimentos, obrigado sim por nos acompanhar até aqui. Deixa o like, compartilha e ativa o sininho para nós continuarmos fazendo a obra de Deus e evangelizarmos em nome de Jesus. Paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Jesus não voltar.